Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e este é o canal Alternativa Progressista. Este é o 18º episódio da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos, ela tem o objetivo de trazer à memória as 434 vítimas do regime militar, um regime nefasto que esteve presente na história do Brasil entre os anos de 1964 e 1985 e que temos que cuidar para que essa história nefasta, autoritária, jamais retorne ao Brasil. Bom, nosso personagem de hoje é o combatente brasileiro e herói da Segunda Guerra Mundial, o tenente da reserva Dilermano Melo do Nascimento. Quem foi Dilermano Melo do Nascimento, nosso personagem de hoje? Nascido na Paraíba em 1920, Dilermano Melo do Nascimento ele era casado, pai de um filho e entre os anos de 1944 e 1945 ele integrou o 11º Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira. Nesse período ele esteve diretamente envolvido nas expedições da Segunda Guerra Mundial e ele participou da célebre batalha do Monte Castelo, da tomada do Monte Castelo na Itália. No dia 13 de agosto de 1946, ele foi condecorado com a medalha de campanha, honraria conferida aos militares que tomaram parte nas operações de guerra sem nota desabonadora. Os militares que participaram da célebre batalha da tomada do Monte Castelo contra as forças alemãs ficaram conhecidos como heróis da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Portanto, nosso personagem de hoje pode ser considerado sim um herói de guerra brasileiro. E ainda assim foi perseguido e teve sua vida ceifada pela ditadura militar brasileira. Bom, Dilermano Melo do Nascimento, ele cursou, depois que acabou a guerra, que ele voltou para o Brasil, ele cursou economia entre os anos de 1950 e 1954 na Universidade do Distrito Federal. Naquela época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, Então a universidade que hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro era a Universidade do Distrito Federal. Bom, ele fez parte da equipe de economistas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que ela era um órgão do governo federal que destinava recursos para o desenvolvimento do Nordeste. A SUDENE ela foi extinta pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Ele ocupou esse cargo na equipe de economista entre os anos da SUDENE entre os anos de 1959 e 1960. E nesse período participou de diversos projetos de pesquisa que visavam o desenvolvimento do estado do Maranhão, realizando estudos sobre técnicas de aproveitamento do babaçu, por exemplo. Em 1963, ele ingressou no Ministério da Justiça, ocupando a função de diretor da divisão de material, e com o golpe de Estado, ocorrido no dia 1º de abril de 1964, quando Dilermano se coloca contra o movimento militar, ele se coloca contra o golpe, ele se posiciona contra a instalação de uma ditadura militar no Brasil, ele acaba sendo exonerado do cargo que possuía no Ministério da Justiça. Bom, desde a exoneração do Dilermano, ele passou então a ser alvo de investigação. Foi aberto um inquérito policial militar, um IPM, que apurava suspeitas de subversão. O que é subversão? É você pensar diferente do que as pessoas que estão, digamos, dirigindo o regime. Então, se ele se colocou contra o golpe, ele acaba sendo, então, considerado subversivo. Mas, além disso, foi aberto um inquérito policial militar por corrupção, e um inquérito administrativo para averiguar irregularidades na aplicação de verbas do Ministério da Justiça. Bem, eu já antecipo que, assim, nada foi provado contra Dilermano, essa questão de que ele tenha, de fato, desviado dinheiro público. A sua atuação, a sua perseguição estava muito mais relacionada, a perseguição à sua pessoa estava muito mais relacionada ao fato de ele se colocar contra, se opor ao regime militar. Esses inquéritos foram presididos, respectivamente, pelo coronel do Exército, Valdemar Raul Turola, e pelo capitão de mar e guerra, José de Macedo Correia Pinto. Esses procedimentos eles foram determinados pelo Marechal Estevão Taurino, de Rezende Neto, sendo abertos em meados de maio de 1964, portanto, somente um mês depois da implantação da ditadura e cerca de 3 meses antes do falecimento de Dilermano Melo do Nascimento. Ele falece no dia 15 de agosto de 1964. Mas então vamos tratar um pouco aí dessas circunstâncias que envolvem a morte do nosso personagem de hoje. Bom, estava rolando o inquérito desde maio de 1964 até que no dia 12 de agosto de 1964
por ser acusado de subversão e de corrupção. Dilermano, então, ele é mandado, ele é preso e ele é mandado, ele fica detido nas dependências do Ministério da Justiça, onde fica à disposição dos encarregados do inquérito, né, dos inquéritos que ele era investigado. Quais inquéritos? Vamos lembrar: subversão, ou seja, pensar diferente, e corrupção. Bom, segundo a versão oficial, no intervalo dos interrogatórios que estava sendo submetido, o Dilermano teria então tirado a própria vida. Bom, para quem acompanha aqui a série, nós estamos aqui no 18º episódio. Nós já conseguimos contar quantas pessoas desses 18 que nós já abordamos aqui tiraram a própria vida, e sempre em circunstâncias estranhíssimas, como aconteceu também com o Dilermano. Hoje nós vamos observar, né? Então, assim, esses primeiros meses da instalação do regime militar, a falta de criatividade para justificar, né, falecimentos aí de maneira escusas, eles eram sempre atribuídos à questão do interrogado tirar a própria vida, né? Mas seguimos. Bom, segundo a versão oficial, que é bastante contestada, e nós vamos entender por quê, após 3 dias detido, o Dilermano Melo do Nascimento ele teria se jogado da janela do quarto andar, teria pulado do quarto andar do prédio do Ministério da Justiça, e ele caiu no pátio interno do edifício, falecendo, né, instantaneamente, né? Isso teria acontecido num sábado, no dia 15 de agosto de 1964. Bom, o registro de ocorrência, ele menciona que junto ao corpo foi encontrado, entre outros documentos e pertences, um bilhete com a data do ocorrido e com a frase, abre aspas, né, entre aspas, basta de tortura mental e desmoralização. Bom, no mesmo dia, às 13 horas, isso teria acontecido de manhã, né, às 9 horas e pouquinho, e no mesmo dia, às 13 horas e 20, o corpo de Dilermano, ele deu entrada no Instituto Médico Legal, pela guia número 29, do 3º Distrito Policial. Essa guia, que nós vamos ver mais tarde, desapareceu. Mas, enfim, vamos lá. A partir daí surgem as contradições e discordâncias sobre o que de fato aconteceu nas dependências do Ministério da Justiça, né? Enquanto o Dilermano estava sob custódia do Estado. Ele ficou lá 3 dias, né? Ele foi detido no dia 12 de agosto e no dia 15 de agosto foi anunciado o seu falecimento. Bom, nessa guia número 29, assinada pelo comissário Hélio Mascarenhas, já constavam os registros das circunstâncias da morte. Então, quer dizer, uma guia que sai do Ministério da Justiça, de onde o corpo é encontrado, já sai com a causa-morte, né? Atirando-se do 4º andar do Ministério da Justiça. Isso é um claro movimento de indução aos peritos que ainda fariam necrópsia, né? Bom, a necrópsia ela aconteceu no dia às 16 horas, no mesmo dia 15 de agosto, e o auto do exame cadavérico, que foi realizado pelos médicos peritos Ciriaco Bernardino Pereira de Almeida Brandão e Mário Martins Rodrigues, eles apontam o seguinte, né? Entre aspas, a causa-morte foi esmagamento do crânio, né? O esmagamento do crânio ele foi apontado como causa-morte, mas o laudo ele não entra em detalhes de como esse esmagamento do crânio teria ocorrido, né? Eles não apontam se o esmagamento do crânio ele foi proveniente de uma queda de 12 metros, né, que são, né, aproximadamente aí 4 andares, 12, 16, 12, 15 metros, ou se foi o uso de um objeto contundente. Quer dizer, o laudo ele apresentava lacunas. Os peritos registraram apenas que a análise do crânio estava prejudicada, mas não havia nenhuma especificação afirmando o porquê que a análise do crânio estava prejudicada. O último ponto digno de nota nesse laudo é a estranhíssima indicação no campo, entre aspas, a inspeção externa, de que o cadáver é de um homem de cor branca. Dá uma olhadinha na foto aqui do Dilermano. Quer dizer, esse dado ele contradiz o fato de que Dilermano era negro, né? E contrapõe até a própria identificação preliminar do corpo, quando ele foi recebido no IML, né, na ocasião foi registrado que o cadáver era um homem de cor parda. Bom, a perícia técnica no local, que ficou sob a responsabilidade do perito do Instituto de Criminalística, Cosme Sá Antunes, ele também indicou algumas contradições que nós vamos ver a seguir. Mas uma coisa que é importante ressaltar: se hoje eu quisesse observar esse documento, né, pericial e o laudo da necrópsia, a gente não vai conseguir ter acesso, né? A gente só tem acesso por causa dessas informações, por causa do que foi veiculado na imprensa na época, né? Porque assim, a Comissão Nacional da Verdade, que aconteceu em 2015, ela enviou diversos esforços para conseguir recuperar esses documentos periciais,
policiais, né, junto ao setor de microfilmagem da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas o documento acabou não sendo encontrado. Então fica difícil de nós também fazermos uma avaliação mais precisa por causa desse extravio de documentos que era muito comum na época da ditadura militar, né? As informações que a Comissão Nacional da Verdade dispõe sobre isso, né, sobre o conteúdo desse documento pericial, eles foram obtidos graças à cobertura da imprensa na época, como foi dito, como foi colocado, né? Inclusive o jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, ele faz uma reportagem detalhada no dia 17 de agosto de 1964, faz uma reportagem especial, né, detalhando os principais resultados desta perícia. Bom, segundo aí o jornal, então, e não o documento oficial, em seu laudo, o perito Sá Antunes ele teria concluído por exclusão de provas que Dilermano foi, no mínimo, conduzido a tirar a própria vida, né? Não se sabe se ele foi, né, ele não usa o termo de que houve uma intervenção externa, mas que pelo menos houve uma indução. Mas alguns pontos desta perícia também eles são bastante curiosos e nós vamos ver daqui a pouco. Bom, as razões levantadas como fundamento desse entendimento são as seguintes. Primeiro, não foram encontradas marcas no parapeito da janela de onde a vítima saltou, né? Então assim, a pessoa que vai, né, fazer o que ele fez, eu não posso ser claro aqui, porque às vezes o YouTube ele limita. O YouTube já limita os vídeos do meu canal, mas assim, ainda a gente tem que se cuidar para que o vídeo não seja bloqueado, né? A pessoa quando vai fazer o que vai fazer, apoia a mão no parapeito, às vezes senta no parapeito, às vezes segura na janela. Não foram encontrados nenhum sinal, não foi encontrado nenhum sinal de que ele tenha se apoiado, que ele tenha sentado, que ele tenha segurado, né? Não foram encontradas marcas no parapeito. 2. O impulso inicial do corpo não foi idêntico à linha reta com o ponto de partida da janela de onde ocorreu o salto. Então assim, se ele pode ter saltado sem colocar a mão no parapeito, isso é possível, mas o impulso inicial ele deveria ser em linha reta, e não foi isso que aconteceu, né? Um ponto anotado é que a vítima de cima da janela poderia ter escolhido um local sem obstáculos. Se ele está em linha reta, ele poderia ter caído em cima de uma marquise, né? Poderia ter amortecido a sua queda em cima de uma marquise. Então ele teria escolhido um local mais à direita, né? Só que isso não condiz com até as próprias leis da física, né? Então assim, é como se ele não colocou a mão no parapeito, se ele não se apoiou no parapeito, ele teria que tomar impulso, pular sobre o parapeito e ele teria que cair em linha reta. Mas é como se o Dilermano tivesse feito assim, ó, né? São um pouco estranho, né? Então, além de tudo, ele conseguiu alterar até as leis da física, acontecendo o que aconteceu. Mas assim, também é possível que ele tenha sido colocado para fora da janela e alguém tivesse dado um empurrãozinho, né? Então é isso que o laudo traz. Bom, o perito ele ainda estranha que em tão pouco tempo, nos instantes em que mediaram a ação para se desvencilhar dos guardas e o suposto atentado sobre a própria vida, Dilermano tivesse feito o seguinte: ele vai sendo conduzido, né, para o interrogatório, ele se desvencilha do guarda, né, ele fecha a porta, ele abre a janela, ele escreve um bilhete, ele dobra o bilhete e coloca no bolso, ele pega a caneta, guarda no bolso, ele sobe na janela sem colocar a mão, dá uma olhada para o local onde ele vai cair, ele pega o impulso e, como já foi dito, né, a inclinação do impulso ela é um pouco estranha, né? A inclinação de onde, né, o Dilermano cai ela é um pouco estranha à posição do impulso inicial, né? Porque ele, como já foi dito, ele não põe a mão no parapeito, ele não segura no parapeito. Então são coisas muito estranhas que acontecem, né, neste caso. Bom, a viúva do Dilermano, a Natália de Oliveira Nascimento, ela declarou junto ao jornal Diário de Notícias ter sofrido na ocasião uma série de pressões, sobretudo da parte do comandante Correia Pinto, que estivera em sua residência com outro oficial que ela não conseguiu identificar, afirmando ainda que as autoridades, aí abre aspas, né, para as palavras de Natália, viúva, né, Natália Oliveira, viúva de Dilermano, as autoridades responsáveis pelos inquéritos fizeram pressões para que eu assinasse uma declaração admitindo que meu marido tinha tirado a própria vida. Coisas que a ditadura fazia mesmo, né? Pressão, né?
Em testemunho prestado à Comissão Nacional da Verdade, o filho de Dilermano, o José Tadeu Melo do Nascimento, ele confirmou que desde o dia 12 de agosto o pai esteve detido nas dependências do Ministério da Justiça. Ele relatou também que agentes à paisana dos órgãos de segurança e repressão foram à sua residência na noite do dia 14 de agosto, né? Portanto, na véspera da morte do Dilermano, convidando, com muitas aspas, ele e sua mãe a comparecerem ao Ministério da Justiça para uma visita ao pai. Ao chegarem lá, eles foram recebidos pelo capitão de mar e guerra, Correia Pinto, que não lhes permitiu ver, né, o ente querido, ver o pai, e ainda os ameaçou, abre aspas, né, para o filho de Dilermano. Seu pai não sairá, para o filho de Dilermano, que seria palavras ditas pelo capitão Correia Pinto. Seu pai não sairá vivo se não confessar seus crimes, e a família pagará caso seu pai não confesse. Bom, essas ameaças, a seu sentir, né, ao sentir de José Tadeu, filho de Dilermano, foram dirigidas a seu pai, que deveria estar ouvindo a conversa e ciente da presença dos familiares no local. Por fim, José Tadeu afirmou que ele e sua mãe permaneceram detidos nas dependências do Ministério da Justiça, só sendo permitido deixar o local bem tarde da noite, já quase de madrugada, provavelmente de madrugada, e foram conduzidos a uma viatura que os deixaram em local distante da sua casa. No dia 15 de agosto, né, na manhã do dia 15 de agosto, a família acabou sendo avisada da morte do ente querido. O corpo de Dilermano foi retirado do IML do Rio de Janeiro no dia seguinte à morte, né, ele foi retirado no dia 16 de agosto por Paulo Melo do Nascimento, irmão da vítima, e o seu filho, o Tadeu, ele conta que também esteve presente no momento da retirada do corpo. Eles foram acompanhados de um policial civil que era amigo do seu pai. E o sepultamento ele foi realizado pela família no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. O jornal Última Hora, em 17 de agosto, como foi comentado, ele publicou uma reportagem, uma extensa reportagem sobre o falecimento aí do Dilermano, né? E na primeira página, sob o título "Meu marido foi atirado pela janela", aparecem os seguintes dizeres, vamos lá. "Meu marido foi assassinado pelos homens da Revolução", disse a senhora Natália do Nascimento, foto à direita. Esposa do ex-chefe da divisão de material do Ministério da Justiça, que morreu sábado tombado da janela da sala do IPM, onde o interrogavam há muitos dias e muitas noites. O senhor Dilermano Melo Nascimento, à esquerda, herói de guerra acusado de desviar 70 milhões de cruzeiros, tinha como único bem um carro antigo comprado à prestação. Sua esposa testemunhou: "Eu nunca pude ter nem uma empregada." Dilermano Melo do Nascimento, 44 anos, militar, herói de guerra brasileiro, pai de família, patriota, uma das 434 vítimas do regime militar. Nós nunca esqueceremos. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima. Tchau.